Então eu trago notícias para vocês a respeito da próxima geração de processadores da AMD. Se você já desistiu dessa geração, fala, eu tô sem grana mesmo, nem vou fazer upgrade, eu vou pular essa geração, então eu vou pensar já na próxima. Será que a próxima geração, de repente, vai ser uma boa para você? Pois é, eu tenho informações sobre os Ryzen 7000 e sobre os Ryzen 6000. Notícias que podem ser boas ou ruins, depende do seu ponto de vista. Nós tivemos um grande vazamento da Gigabyte, talvez 1 GB ou vários gigabytes de informação da própria Gigabyte que vazaram, mas não só dela, na verdade de vários projetos confidenciais, dentre eles da AMD. E a notícia é que a AMD não terá suporte ao PCI Express 5.0 nos Ryzen 7000 ou nos Zen 4. Você fala, cara, espera aí, nós estamos nos Ryzen 5000, a gente nem chegou ainda nos Ryzen 6000. Por que você está falando do 7000? Ninguém quer saber do 7000 se é daqui 2 gerações. Pois é. Além dessas informações, vazaram várias outras informações da Gigabyte, que sofreu um ataque de ransomware, é um malware de ranço. Não. Que na verdade roubou vários dados confidenciais que agora não são mais confidenciais, e as informações obviamente vazaram, né, na internet. E agora a gente tem aí detalhes sobre a próxima geração de processadores da AMD. Na verdade vazou um diagrama, né? E esse diagrama ele mostra aqui um pouco de como vai ser a construção da plataforma AM5, que vai ser aquele socket que vai mudar, inclusive, a gente não vai mais utilizar o PGA, que é aquele processador que a gente está acostumado com os pininhos da AMD, nós vamos ter algo mais parecido com o que a Intel utiliza hoje, que é o PGA, que é justamente onde os pinos ficam na placa-mãe. Vai ter uma mudança ali de dimensões também do processador da AMD e a quantidade de pinos necessários, então vai ficar muito mais complexo você adicionar os pinos no processador, vai ficar muito mais fácil colocar na placa-mãe, como é hoje com a Intel. Então nisso a AMD vai ficar igual a Intel. Se é bom ou ruim, não sei, digam aí nos comentários. Se vocês acham melhor o pino no processador ou o pino na placa-mãe. Pra mim eu acho melhor o que funcionar. Não faz muito sentido, mas deixem aí nos comentários. E aqui a gente tem alguns detalhes de como vai ser a construção, as lanes, PCI Express e os canais de memória também, DDR5. Então uma confirmação de que sim, nós vamos ter DDR5 nos Ryzen Zen 4, nos Ryzen 7000, ou se a AMD decidir mudar de nome só para ferrar o pessoal que tá vazando as coisas. Enfim, no Zen 4. O Zen 4 vai utilizar DDR5. Isso a gente já imaginava, é uma coisa que já era cogitada desde muito tempo atrás. E na verdade vai se equiparar aos Alder Lake da Intel, que são os processadores de 12ª geração, onde a Intel vai trazer uma arquitetura diferente, com os Big Little, com os cores grandes e pequenos, e vai trazer suporte a DDR5 e PCI Express 5.0. Até aí tudo bem, a gente ia ter uma concorrência em pé de igualdade, na verdade espera-se que o Zen 4 traga as alterações para de fato brigar com a 12ª geração da Intel, enquanto que a AMD aparentemente não vai trazer suporte a PCI Express 5.0, pelo menos é o que nos mostra, né, esse layout da placa-mãe AM5 que foi vazado e estava no banco de dados da Gigabyte. Então, em tese, nós teríamos a Intel com PCI Express 5.0 e a AMD com PCI Express 4.0. E aí vem aquela dúvida, será que faz alguma diferença? Será que a gente realmente precisa do PCI Express 5.0? A AMD trouxe primeiro o PCI Express 4.0, antes mesmo da Intel. A Intel só introduziu o PCI Express 4.0 com a 11ª geração de processadores. Até o momento nós não encontramos um uso muito prático do PCI Express 4.0, a não ser utilizar o NVMe PCI Express 4.0. As placas de vídeo já são PCI Express 4.0, nós temos aí as placas da Nvidia e as placas da AMD utilizando a interface PCI Express 4.0, mas de fato nós não sentimos nenhum tipo de impacto no desempenho. Se você tem uma placa-mãe PCI Express 3.0 e utilizar uma RTX 3080, 3090, uma 6900 XT da AMD, você não vai sentir uma diferença. A diferença é praticamente imperceptível. Ela existe, mas é na casa de margem de erro, entre 1% e 3%, dependendo de uma situação muito específica, ou seja, não tem diferença. Então, a única utilidade que a gente tem com o PCI Express 4.0 no momento é justamente o NVMe. E no momento não existe um uso tão prático, a não ser se você precisa transitar muitos dados a uma velocidade altíssima. Aí sim você pode tirar benefício do PCI Express 4.0. Senão o 3.0 já resolve bem o seu problema. Na verdade, até mesmo um SSD normal, SATA, já resolve o seu problema se você for um usuário
médio. Se for um afegão médio, você consegue tranquilamente melhorar a experiência que você já tinha com o HD. Mas no futuro nós vamos ter algumas alterações. Nós temos o Direct Storage da Microsoft, que está para ser implementado, e nós já vimos alguns exemplos, né, de que algumas fabricantes podem trazer soluções, como a própria Nvidia também trouxe, com acesso direto, né, das informações à GPU e também com armazenamento. O que significa que no futuro ainda a ser medido, talvez você seja do futuro e possa me dizer que isso já aconteceu, mas ainda a ser medido, o PCI Express 4.0 pode começar a fazer diferença. Quando o Direct Storage começar a funcionar, ser implementado nos jogos, talvez a gente sinta a diferença e aí sim exista a real necessidade de fazer um upgrade para um PCI Express 4.0 na questão de armazenamento e talvez até na GPU. No momento a gente não consegue enxergar isso. Até mesmo no PlayStation 5, que utiliza ali o PCI Express 4.0, a gente sequer teve uma implementação completa. Apenas nas versões beta a gente consegue utilizar e não está bem claro qual é o benefício para quem está utilizando um NVMe mais rápido. Então o PCI Express 5.0 com certeza vai trazer novas vantagens, vai trazer uma largura de banda muito maior, como tem sido, né, progressivamente no PCI Express do 1, 2, 3, 4.0 e trazer compatibilidade com tecnologias mais novas. Mas isso pode mostrar pra gente dois caminhos diferentes. Talvez a Intel esteja tentando dar o bote, como fez a AMD, trazendo primeiro uma tecnologia antes da concorrente para aparentar estar mais à frente, mas essa tecnologia pode começar a ser adotada só muito no futuro. Assim como fez a AMD com o PCI Express 4.0. O que na prática ficaria muito igual, porque o PCI Express 4.0, quando implementado pela AMD, ou quando trazido de fato na plataforma AM4, ela não trouxe real vantagem. Ah não, peraí, trouxe real vantagem, Robson. Tinha uma taxa de transferência maior e tal. Ok, trouxe uma vantagem, mas qual foi o impacto para o público? Quantas pessoas de fato se beneficiaram do PCI Express 4.0? Qual foi o grande avanço, além de você talvez estar preparado para o futuro, que a gente ainda não sabe quanto tempo vai ser. Então realmente a gente não viu uma grande vantagem, então pode ser que a Intel esteja querendo se adiantar e trazer uma vantagem de marketing. Olha, PCI Express 5.0, você sabe que 5.0 é sempre melhor do que 4.0, desde que não seja as contas para você pagar os boletos. É verdade. Mas normalmente em score é sempre melhor. Então talvez a Intel esteja se adiantando. Ou talvez a AMD fique um pouquinho para trás nesse quesito, tá? Se me perguntar, eu diria que tem muita cara de uma AMDzada essa jogada da Intel de trazer primeiro o PCI Express 5.0. Porque o PCI Express 4.0 começa só agora a ser utilizado. Não vejo por que as placas de vídeo ou mesmo o armazenamento teria uma grande necessidade, a não ser que exista alguma coisa que a Intel sabe que nós não sabemos. E que o mercado talvez saiba e nós não sabemos. Mas, por enquanto, não parece ser tão importante assim o PCI Express 5.0. Mas também pode ser o caso de a gente chegar daqui uns meses e falar que o PCI Express 4.0 é super importante. E no momento a gente falar que nem é tão importante assim. Eu não uso pra nada, não vou precisar, então... Pois é. Então nós temos dois caminhos a seguir e dentro desse vazamento a gente ainda conseguiu confirmar mais uma coisa. A AMD vai ter duas gerações de processadores sendo lançadas ao mesmo tempo, praticamente. Em 2022 nós devemos ver aí o lançamento dos processadores da linha 6000 e da linha 7000. Mas qual que vai ser a diferença? Por que a AMD lançaria duas linhas de processadores? Bom, a AMD mostrou na apresentação o 3D Cache. E nós vimos lá, basicamente, uma implementação na geração que já está no mercado. Foi um 5900X. E o Cache 3D basicamente trouxe um aumento que dificilmente a gente via de salto de geração em geração com IPC. Então nós já tivemos um aumento de desempenho somente utilizando o 3D Cache. Então a AMD deve trazer esse produto. A gente não sabe ainda qual que vai ser a colocação no mercado, se ele vai ter o mesmo desempenho, mais desempenho, se vão lançar de entrada e vão lançar os top de linha, se vão lançar... A gente ainda não tem ideia de como isso vai funcionar, mas tudo indica que a AMD vai lançar as duas gerações. O 6000 vai ser uma revisão do 5000, mas com 3D Cache, enquanto que o 7000 vai ser uma geração completamente nova. Eles poderiam muito bem lançar os Ryzen 6000, que seria o 5000 com o 3D Cache, e depois de uma janela, 6 meses, 8 meses, no final de 2022, já lançar os Ryzen 7000. Tudo vai depender de como esses processadores
vão conseguir concorrer de fato com a Intel. Se eles conseguirem fazer frente à Intel, é bem possível que eles adiem até um pouco mais os processadores 7000. E a chegada do PCI Express 5.0 também pode ser adiado, se de repente a AMD não encontrar vantagens para a implementação. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Será que a Intel vai sair na frente? Será que vai ser benéfico? Vai valer mais a pena pegar um Intel por causa do PCI Express 5.0? Vocês compraram algum processador por causa do PCI Express 4.0? Vocês acham que chegou a fazer alguma diferença prática para vocês? Vocês acham que num curto período de tempo nós veremos uma implementação do Direct Storage da Microsoft fazendo você tirar vantagem do PCI Express 4.0? Deixa aí nos comentários. Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever lá no nosso canal do Unlock Gamer.